Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 106 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos conversar com Manuel Pitico e analisar o Distritalão, o CP, a Liga 3 do Monca, a segunda Liga do Farense e a primeira Liga do Portimonense. O fanático de hoje é o Armando Alves. Hoje temos connosco o Mr. Manuel Pitico, treinador do Internacional de Almancil, para falar do INTA e do Distritalão. Mister, bem-vindo de novo ao programa. Mister, começou como diretor desportivo e vai acabar como treinador da equipa? Olha, eu desde o ano passado, quando saí do Amancilense, falei inclusive para muita gente que não iria mais treinar equipe nenhuma. Uma pelo fato de a idade já chegou, a gente chega a uma certa idade, a gente chegar e falar assim, olha, basta, é mais fácil dar a oportunidade para os mais novos. E eu, como treinador, não cheguei a trabalhar com grandes equipes, apesar de saber, às vezes, as coisas que tinha que fazer, mas não tive, assim, grandes oportunidades. Mas, e ao mesmo tempo, como chegou o neto, minha filha teve um filho agora, e com a chegada do neto, aí realmente foi onde que resolvi falar, olha, eu agora meu primeiro objetivo é dedicar a família, dedicar o neto, que às vezes a gente fala, entre os jogadores, fala, olha, ser pai é bom, mas ser avô é uma coisa maravilhosa. E desde então eu resolvi não treinar mais. Inclusive o presidente José Fernando me chamou para trabalhar com ele, apesar de termos começado um bocado tarde nas contratações de alguns jogadores. Tivemos até a felicidade de contratar um treinador com as condições fantásticas, que era o Luiz Moreira. Apesar de ter começado tarde também e fazer, foi muito, muito difícil. Tentamos falar com vários jogadores, mas você sabe que com o poderio de algumas equipes aqui do Algarve, como o Toletano, o Quarteirense SAD, o Quarteira, o Silves, o Lagoa, que tem umas condições, em termos financeiros, melhor do que nossa equipe. Eu falo financeira, mas em termos de organização, acho que foi dos clubes do distrital que eu conheci com mais organização e mais bem estruturado para fazer uma equipe fantástica. Mister, esta época, mais do que treinar uma equipa, é formar um conjunto de jovens. E motivar jovens com derrotas não é uma tarefa fácil. Não, é difícil, mas repara, eu por acaso estou num clube que, vou lhe ser sincero, tem umas condições fantásticas. E como vocês sabem também, o Internacional de Amancil foi uma grande equipe formadora. Formou aí grandes jogadores, alguns jogadores estão na primeira divisão, jogadores na segunda liga, inclusive alguns treinadores, como Bruno Saraiva, que para mim uma pessoa fantástica, e um clube com as condições ótimas. Você tem, repara, um clube onde tu tem uma estrutura excelente, tu tem uma sede, o clube tem um autocarro, os jogadores aqui, a nível de material desportivo, tem tudo, a nível de alimentação, inclusive, todos os jogos, nós vamos para a sede almoçar, onde que o próprio presidente, que é um apaixonado pelo clube, prepara até o almoço para esses jogadores. Há um tratamento fantástico que eu, para ser sincero, nunca peguei assim num clube de divisão inferior daquilo que eu joguei, tão bem estruturado como é o Internacional de Amancil. E com a saída do
do Luiz. O próprio presidente veio falar comigo para poder assumir o clube e, inclusive, não estava muito preocupado em relação à DC divisão, não. O nosso intuito, como o Internacional é um clube de formação, nós pretendemos aqui tentar trabalhar com jogadores jovens. Repara, nessa equipe do Inter, hoje, já melhoramos um bocado a nível de equipe, mas por quê? Repara, na minha equipe, hoje, titular, eu tenho 4, 5 jogadores que foram meus júniores no ano passado no Inter. No jogo passado contra o Loletano e contra o Lusitano de Vila Real de Santo Antônio, eu até chamei 2 jogadores dos juniores foram convocados, inclusive um deles entrou aos 20, 25 minutos, inclusive foi esse miúdo que nos deu a vitória no jogo contra o Lusitano. Então eu, como às vezes falo para esses jovens, olha, eu também fui garoto e tive um treinador que me deu oportunidade quando eu era jovem para iniciar minha carreira como profissional. Inclusive, às vezes eu falo com eles, olha, às vezes eu brinco com eles, olha, tem jornal para mostrar. Inclusive, a minha estreia como jogador profissional, meu primeiro jogo profissional foi contra a Seleção Brasileira de 82. Então, foi uma experiência fantástica para mim. E o meu intuito, como eu tive essa oportunidade, mais do que nunca, é ter coragem para colocar esses miúdos para jogar. Mas o que eu falo para eles, não são miúdos, são jogadores de futebol. São jogadores, dependendo da divisão que esteja, eu falo para eles, às vezes, quando eles vêm treinar com o sênior, eu falo, tá vendo, aquele tem 34, tu tem 17, tu tem 18. Tu é igual a ele. Então, não há diferença nenhuma. Eu acho que se nós conseguimos, aqui no Internacional, promover dos jogadores que tem, se a gente conseguir promover 3, 4 jogadores, é uma grande vitória, não só para mim, mas para o clube que além de ser um clube, como eu falei, formador, né, o clube vai estar se projetando cada vez mais, né? Inclusive, se me fala a memória, o clube agora até recebeu uma carta de, como é que fala, agora esqueci, de formadora, eu agora não sei. Um certificado. Recebeu até o certificado de clube formador. Então, quer dizer, isso é muito importante, não só para o clube, como para os jovens que estão começando agora no Internacional. E quais são as expectativas para a segunda fase da época, que vai ser um bocadinho, ou para dizer só um bocadinho, dura? A gente sabe que, por exemplo, tu vê esse campeonato, e está aí o Armando Alves, que conhece até mais do que eu, quase os clubes todos, esse é um campeonato, talvez, dos últimos anos, é o campeonato mais difícil, que, repara, queira ou não queira, alguns clubes que estavam apostando para subir e fizeram grandes investimentos, né? Saíram um bocado prejudicados, né? Pela descida do Loletano, que queira ou não queira, é a melhor equipe do campeonato. Tem um plantel fantástico. No meu ver, o Loletano tem 2, 3 equipes. Qualquer jogador que entra faz a diferença na equipe. O Quarteirense SAD também, para mim, foi uma das grandes equipes que nós jogamos. Também tem um plantel fantástico, um treinador fantástico. Mas eu creio que nesse campeonato agora, para nós, o pensamento de Loletano, Quarteirense, Quarteira, para nós, é esquecer. Agora, nós sabemos que temos condições para ainda conseguir alguns objetivos, que o objetivo passaria por tentar não descer de divisão, mas isso não é um pensamento assim, olha, obrigatório. O que nós estamos tentando fazer aqui é dar oportunidade para os jovens, para os jogadores jovens, né, amadurecer, porque às vezes o fato de tu jogar no júnior
é uma coisa que às vezes fala muita diferença de jogar no Júnior, numa segunda distrital e numa primeira distrital. Então, eles estão tendo essa experiência de jogar uma primeira distrital, e eu, inclusive, falo com eles, olha, aqui, comigo, só não joga se não quiser. Que eu falo para ele, tem incentivo, tem a confiança do treinador, inclusive, gosto de dar muita moral para os miúdos, converso pessoalmente com os garotos, explico aquilo que a gente quer, e também não gosto de tirar, às vezes, a criatividade dos jogadores. Eu, quando jogador, gostava de ter liberdade, e eu gosto dessa liberdade para esses mesmos garotos, né? Mas, agora, na segunda fase, as expectativas são muito boas, tem promovido alguns jovens que têm dado uma resposta fantástica dentro de campo, e é com esses miúdos que a gente vai tentar conquistar os objetivos do Internacional. Muito bem. Pitico, prefere um campeonato seguido ou dividido em duas fases, como nesta época? Eu, particularmente, é assim, né? Às vezes o pessoal fala assim, o campeonato, a gente tem estado há tantos anos aqui no Algarve, que às vezes esse campeonato de duas fases, depois de separar 6 e separar 6, um para subida, um para descida, é um bocado complicado, por quê? Você pode chegar numa fase e fazer assim, olha, se eu estiver em tal lugar, eu faço investimento. Se eu descer, eu não vou fazer esse mesmo investimento. Então, repara, os 6 clubes que vão disputar agora para permanência, né? Os 6 clubes que vão lutar para permanência, se tu parar e pensar assim, quem está na segunda divisão, vamos lá, tá o Imortal, Esperança de Lago, o Ferreiras e o Olhanense, não é? Aí o pensamento de quem vai investir vai falar assim, mas se descer os 4, desce 5. Se eu não me engano, acho que é isso, não é, Armando? Eu acho que é isso. Desce 5. Quer dizer, dos 6, safar 1, aí tu para e pensa assim, mas espera aí, o clube vai estar investindo para quê? Aí até eu sou o primeiro a chegar, se o presidente chegasse para mim e falar 5 jogadores assim, eu era o primeiro a falar, não, presidente, vamos continuar com os miúdos, incentivar os miúdos, trabalharem com os miúdos, né? Para uma próxima época, ou para um futuro, para outras equipes, inclusive alguns miúdos que eu coloquei aqui para jogar, já tive um feedback de alguns clubes, até inclusive de alguns clubes que vão lutar para a subida, até interessado em alguns jogadores do Inter, e jogadores jovens. Por isso que eu acho que na atual conjuntura, eu acho que é muito mais fácil tu tentar aumentar o campeonato, por exemplo, fazer 2 zonas, Sotavento, Barlavento, com mais equipes, e pontos corridos. Né? Tu vê hoje na segunda, os pontos são pontos corridos, descem 6, e dos 6, podem descer 4. E se descer 4, da primeira distrital descem 5. Então, quer dizer, é um campeonato um bocado complicado, um campeonato um bocado injusto, porque todo ano que passa, tu vê uma mudança radical nos campeonatos. É na segunda liga, é na terceira liga, é a segunda liga, é o campeonato de Portugal agora também, que de cada zona os últimos 6 vão descer, né? E agora a gente fica na expectativa o que vai acontecer a próxima época, né? Mas em relação a isso, eu preferia o pontos corridos, porque aí tu sabe com quem pode contar, né? Tu sabe com quem pode contar. Tu pode chegar a fazer um investimento para poder estar em determinados lugares, né? Tentar escalar um objetivo. Mas, no meu ver, o pontos corridos era melhor. Perguntar se, em relação ao futebol distrital, que sugestões propõe para melhorar a competição e os clubes? Não, eu acho que, olha, esse ano, em termos de competição, em termos de distrital, está tendo um distrital fantástico.
muito competitivo, muito bom. Uma das coisas que eles vieram inovar, e inclusive nós fomos à reunião, agora, todos os jogos, tu tem um delegado, tu tem uma pessoa ali responsável para conduzir o jogo da melhor forma, né? Esperando o árbitro, ver o que falta. E isso talvez uma inovação, foi uma coisa fantástica. E eu acho que nesse aspecto o Distrital veio ganhar muito com isso. Às vezes, uma das coisas que eu tenho falado muito, inclusive, olha, na arbitragem melhorou muito. Eu tive duas situações que é normal de um treinador, às vezes, fazer suas críticas, mas, inclusive, a maioria dos treinadores, inclusive, que apitaram nossos jogos, e jogos que nós perdemos, mas perdemos por culpa própria, até os próprios árbitros, eu fui o primeiro a parabenizar, né? Dar parabéns para esse trio de arbitragem, que fizeram, inclusive, alguns jogos fantásticos contra nós, e mesmo perdendo jogos. Mas eu acho que nesse aspecto veio melhorar muito, né? Em relação a tudo isso, eu acho que a tendência daqui para frente, com essas melhorias que a associação tem feito, o campeonato distrital vai ter, acho que, muito mais divulgação, vai ter muito mais pessoas interessadas em ver esse campeonato do que atualmente. Muito bem. Armando, uma pergunta para o nosso convidado. Olha, antes de mais, saudar todos os que nos estão a ver e ouvir, e particularmente o Pitico, que eu conheço há muitos anos, desde os tempos em que ele fez parte de maravilhosas equipas do Farense, no período áureo da história do Farense, nomeadamente aquela memorável presença na final da Taça de Portugal. Nunca tantos algarvios estiveram juntos fora do Algarve. Naquela época eu tinha cabelo, né? Pitico era um dos grandes jogadores dessas equipas e foi um dos melhores jogadores que passou pelo Farense e pelo futebol do Algarve. E para além disso é uma excelente pessoa. Depois disso temos mantido contacto. Ele tem trabalhado em vários clubes do Algarve e merecia, como ele disse, outro tipo de oportunidades que o futebol não lhe deu enquanto treinador. Em relação ao Inter de Almancil, olhando para aquilo que tem sido o percurso da equipa, há aqui um aspecto que me parece determinante, porque sem isso não se ganham jogos, que é a fraca produtividade ofensiva. O Inter de Almancil tem o pior ataque do campeonato, com apenas 13 golos. Eu creio que essa circunstância de ser uma equipa muito jovem, muito imatura, que essa diferença faz-se, ou nota-se sobretudo, ali na área, onde é muito importante o pormenor, a matreirice. Será mesmo assim, Pitico? Eu creio que sim. Agora tu pegou e falou a palavra correta. Repara, nós tivemos jogos, por isso que quando eu falo assim, tivemos jogos que perdemos, eu falava para os árbitros, por culpa própria. Nós tivemos jogos que entrávamos dentro de campo, chegava, por exemplo, não vou falar o clube, que chegava no primeiro tempo, podia estar 6-0 para nós, 5-0 para nós, e não fazíamos gol. No erro nosso, tomávamos gol, perdia os jogos. Tanto é que avançados, repara, nós temos um avançado, né, contratamos um agora, aí a questão de um mês, que é o Paz, mas repara, quem está jogando, inclusive de avançado, que vocês conhecem, é o Paulinho, né, que é um ala, está jogando de avançado. Eu tenho 2 miúdos do Júnior jogando na frente de ataque, que é o Barragán, é um miúdo que tem 19 anos, foi meu júnior no ano passado, e falo isso às vezes, se tiver cabeça, craque, fantástico. Tem o Bento também, do Júnior do ano passado, tem o Kiko do ano passado, que agora teve uma lesão, tem o Edu do Júnior no passado, esse ano do Júnior já tem 5, 6 Júnior, e o problema nosso é aquilo que o Armando falou, maturidade. Às vezes a pessoa chega a falar, tu criar, às vezes não é o suficiente, né?
Não adianta a pessoa chegar e falar, olha, corre tudo bem, a gente cria oportunidade, chega no final do jogo, como é que foi o resultado? Perdemos. Talvez o grande problema da nossa equipe é talvez falta de experiência. Repara, não é só a nível de ataque. Por exemplo, na nossa equipe, eu tenho feito adaptações, inclusive central de raiz, nós tínhamos o João, que por causa da universidade foi embora, e eu tenho adaptado um lateral esquerdo a central, e agora o único central que veio agora, que a gente tem já um central de raiz, que é o Isma. Mas repara, temos feito adaptações, temos 2 centrais, temos 2 avançados, laterais. Repara, nosso plantel é constituído por 21 jogadores. Desses 21 jogadores, eu tenho 3, 4 jogadores experientes, o resto tudo jogadores jovens. Mas olha, eu também vou te falar assim, eu não me arrependo de ter aceitado o convite do presidente. Me sinto satisfeito, não só pelo tentar promover esses miúdos para que eles vão aprendendo aos poucos. E às vezes eu falo, a experiência se adquire jogando, né? Jogando que tu vai aprendendo, vai evoluindo, né? E nós, como os treinadores, temos que fazer tudo para que esses jogadores evoluam, não só como homem, mas como jogadores de futebol também. Mas a gente está na expectativa de que agora, nessa segunda volta, esses próprios jogadores jovens venham melhorar cada vez mais e venham adquirir mais confiança neles próprios para poderem realizar excelentes trabalhos. Muito bem. Mister, antes de o libertarmos, vamos à jornada do Distritalão e ao seu jogo com o Loutano. 20ª jornada do Distritalão, faltam 2 jornadas e a única dúvida é se o Quarteira vai conseguir chegar ao sexteto. Jogo grande em Quarteira, com o quarteirense a vencer o Silves por 3-2. O Odiaxer foi surpreendido em casa pelo Guia, que venceu por 2-1. O Lusitano venceu o Quarteira por 1-0 e quase definiu a tabela. O Lagoa venceu o 11 Esperanças por 3-1. O Colatrense transpirou na vitória sobre o Almansilense. E o Loutano venceu de forma esclarecedora o Inter de Almancil por 6-1. Recordamos que o Loutano venceu por 3-0 o Imortal para a Taça do Algarve. Mister, o seu comentário sobre o seu jogo com o Loutano. Olha, o jogo com o Loletano, por acaso, nós aqui na primeira fase contra o Loletano, tivemos aqui 70 minutos fantástico contra o Loletano. Depois tomamos um gol, um belíssimo gol, 1-0. Depois tentamos modificar a equipe e levamos mais 2 gols deles aqui em casa. Perdemos 3-0. Nesse jogo, inclusive, a estratégia já era uma estratégia totalmente diferente, porque sabíamos do poderio do Loletano, com uma equipe fantástica, né? Uma excelente equipe. Eu não sei se o Armando Alves já viu o Loletano jogar, é fabuloso, tem jogadores fantásticos, né? Não é só os 11, mas qualquer jogador que tu colocar ali, a gente sabe que vai dar trabalho. Montamos, inclusive, uma estratégia contra o Loletano, que estava dando resultado, né? Estava dando resultado. Eles podiam ter feito gol, nosso guarda-rede fez grandes defesas no começo do jogo. Tomamos um gol, né? 1-0. Numa jogada de contra-ataque, fizemos um igual. E depois, é aquilo que a gente fala, às vezes, tu treinar, a gente fala, o treinador erra, né? Mas às vezes eu falo para os jogadores, mas vocês também têm que colocar a mão na consciência que vocês também às vezes fazem cada coisa aqui dentro do campo, que às vezes a culpa às vezes nem é sempre do treinador, né? Bem dizer, dos 6 gols que nós tomamos, se vocês forem analisar os gols, se alguém já viu os gols e tudo, bem dizer, 4 gols minha equipe deu de bandeja. Gols que não cabem na cabeça de ninguém. Quem vê o jogo vai falar assim, pá, um central não pode fazer uma coisa dessa. Nem no juvenil
era capaz de fazer as coisas que meus jogadores fizeram, mas não, eu também às vezes falo para ele, pô, não entendo, vocês dão branco, e inclusive a estratégia, inclusive falei para eles, olha, vocês têm que, é um jogo que a gente não tem nada a perder, joguem a bola, joguem à vontade, né? No começo, no primeiro tempo, fizemos um primeiro tempo fantástico, mas no segundo tempo, acho que a experiência do Loletano e aproveitou os erros dos meus jogadores, né? Que como eu falei, foi erros infantis, que custou caro à nossa equipe. Eu acho que jamais sairia dali com uma derrota de 6 gols. Jogando, como eu falei, com um jogador jovem, outro jogador que veio nos dar uma ajuda aqui, o Pedro, o Mildo, que veio do Farense, acho que estava na Sub-23 do Farense, um jogador fantástico, até hoje também não sei como é que o Farense deixou o rapaz sair, é fora de série, e tem dado uma ajuda muito boa para a nossa equipe. Mas o Loletano ganhou muito bem, não tenho o que contestar, eu falo para os meus jogadores, nós só temos que reclamar de nós mesmos pelos erros que nós fizemos. Mas o Loletano merecia o resultado. Muito bem. Mister, obrigado pela sua disponibilidade e pela presença no... Quando precisar, está sempre a dispor. E um abração aí para o pessoal do Brasil aí. Tá bem. E desejamos os maiores sucessos agora na segunda fase da competição. Ok, muito obrigado. Ok, um abraço. Hein? Um abraço, até logo. Armando, Distritalão, 20ª jornada. Olha, está praticamente tudo decidido. A única dúvida prende-se ali com a última vaga no lote dos 6 primeiros. O Quarteira ainda pode lá chegar, matematicamente ainda pode lá chegar, mas se olharmos ao calendário, para já é necessário que o Quarteira ganhe os 2 jogos que restam. E é necessário que o Latrense e o Odiastro, ou pelo menos um deles, não pontuem. E, portanto, isto já de si é uma possibilidade matemática muito reduzida para o Quarteira. E depois, se olharmos para o calendário do Quarteira, que vai jogar com o Loletano e depois vai deslocar-se ao Odiastro, então seria um autêntico golpe de asa da formação do Quarteira conseguir chegar ao grupo dos 6 primeiros. Eu acredito, sinceramente acredito, face a este contexto, a estes dados, embora o futebol nos surpreenda muitas vezes, acredito que está tudo decidido no que concerne aos 6 primeiros portanto, as equipas que atualmente ocupam as 6 primeiras posições são aquelas que irão disputar a segunda fase na discussão do título, vendo-se as outras relegadas para a luta pela permanência, que, como há pouco, na conversa com o Pitico, se referia, pode ser uma luta muito severa, muito castigadora para muitas equipas em função do número de formações algarvias que possa vir a descer do Campeonato de Portugal. É verdade, e já lá vamos seguramente mais à frente, é verdade que há uns meses atrás o cenário no Campeonato de Portugal era muito, muito mau, melhorou um pouquinho, mas é muito provável que deixam, quase seguro, o Olhanense então, e o próprio Ferreira está numa situação também muito delicada, portanto, pelo menos 2 equipas do Algarve devem descer do Campeonato de Portugal para os distritais, e isso vai fazer com que haja pelo menos 3 descidas desta competição para a segunda divisão da Associação de Futebol do Algarve. Portanto, vai ser ali uma luta muito, muito complicada. Em relação aos resultados da última semana, há aqui um que me causou até alguma estupefação face ao rendimento recente das 2 equipas, que foi a vitória do Guia no terreno do Odiastro, pela segunda volta que o Odiastro está a fazer e também por ser um terreno particularmente difícil. Digamos que se eu tivesse apostado no Totobola, não colocaria um 2 no Odiastro com o Guia, colocaria um de caras, mas pronto, são aquelas coisas que acontecem no futebol. O Guia conseguir um excelente resultado, animador para aquilo que a equipa tem pela frente, que é a luta pela manutenção, enquanto o Odiastro, mesmo perdendo, como vimos, está em situação muito privilegiada para garantir um lugar
nos 6 primeiros. Outra equipa que, curiosamente, perdeu e garantiu um lugar nos 6 primeiros, num resultado também algo surpreendente em função do comportamento recente das duas equipas, foi o Onze Esperanças, que perdeu no reduto do Lagoa por 3-1. O Lagoa, que tem feito um campeonato muito, muito abaixo daquilo que se esperaria e que já está decidido, porque não há margem para outra situação, vai discutir a permanência. Ganhou ao Onze Esperanças, só que o Onze Esperanças tem 32 pontos, o Quarteira com 25 já não pode lá chegar e, portanto, a equipa de Faro já tem garantida a presença nos 6 primeiros, que é, ao fim e ao cabo, o seu grande objetivo da temporada. Nos outros resultados, alguma normalidade. O Lusitano Quarteira era um jogo essencialmente importante para a formação do Quarteira, uma vez que se ganhasse ficaria em muito boas condições ou em melhores condições para sonhar com um lugar nos 6 primeiros, mas a verdade é que perdeu no terreno do Lusitano, que tendo vindo a fazer uma segunda volta má, acaba de alguma forma por dar aqui um sinal de vida também em relação já à segunda fase do campeonato, onde esperamos que o Lusitano possa recuperar algum do vigor que teve na primeira volta. No resto, não houve grandes surpresas, inclusive o Quarteirense a ganhar ao Silves por 3-2 num duelo ali pelo segundo lugar. Era um resultado previsível, qualquer uma das equipas poderia ganhar. Curiosamente vi o jogo da primeira volta e são modelos de jogo diferentes, são equipas com características diferentes, mas que se encaixam e portanto, daí haver a possibilidade de uma ou outra ganhar e a vitória acabar por pender para a formação do Quarteirense. Agora são 2 jornadas para as equipas que estão na segunda parte da tabela tentarem ganhar pontos, porque todos os pontos contam para a segunda fase e esse vai ser o grande objetivo de Lusitano, Lagoa, Guia e Inter de Almancilense e quase seguramente o Quarteira, que vai ser a equipa que vai ficar ali à porta da passagem para os 6 primeiros, mas creio eu não o vai conseguir. E vão ser 2 jornadas também para, acredito, se observar aqui alguma demonstração de força também do Loltano, que quererá terminar esta primeira fase com o maior número possível de pontos e de vantagem sobre o segundo classificado, como tenho vindo a referir há uns tempos a esta parte. Provavelmente, quase seguramente, este vai ser o campeonato mais desequilibrado desde que há este modelo de 2 fases e provavelmente o Loltano aí à terceira, quarta jornada da segunda fase já estará, se não campeão, com uma diferença que não permitirá aos adversários sonharem com qualquer tipo de recuperação na tabela classificativa. Armando, vamos sair um bocadinho do futebol, já lá voltamos, e vamos para o ciclismo. Terminou a edição 49 da Volta ao Algarve, com a vitória do colombiano Daniel Martínez e dos britânicos da Ineos. Entre 25 equipas, o Loltano ficou em 21º e o Tavira ficou em 24ª posição. Um comentário sobre a volta. Olha, já aqui tínhamos falado na semana passada que estávamos perante realidades diferentes quando se fala do ciclismo no Algarve e em Portugal e quando se fala do ciclismo internacional. Há aqui um desnível muito, muito acentuado e, portanto, o Loltano e o Tavira são das melhores equipas nacionais, têm um passado, sobretudo o Tavira, que é a equipa mais antiga do pelotão, digno de respeito, mas a verdade é que, perante as melhores formações do mundo, as probabilidades em termos competitivos eram muito diminutas. E isso veio a confirmar-se na estrada, onde as grandes formações do pelotão internacional mostraram que têm ciclistas de topo, e entre esses figuram também alguns portugueses que rodam em equipas estrangeiras, como o caso do João Almeida, que poderia, inclusive, ter ganho a volta ao Algarve, chegou ao contrarrelógio final em condições de discutir a vitória, acabou por
não o conseguir. Fez, de resto, um dos piores contrarrelógios que há à memória enquanto é profissional, e isso retirou-lhe a ambição. Isto, no aspecto competitivo, digamos que as coisas correram mais ou menos como se esperava. O vencedor, havia ali um lote de 4 ou 5, não foi propriamente uma surpresa, mas estavam cá alguns dos melhores, e então daquele lote de 16, 17, 18, acabaria por sair aquele que viria a ganhar, e foi o caso. Há um aspecto aqui que me parece de extrema importância, que é o relevo que esta competição tem no plano internacional, aquilo que traz para o Algarve em termos de imagem, de divulgação, aquilo que representa para o nosso desporto enquanto fator de promoção e de valorização, porque, não sei se repararam, alguns daqueles que nos estão a ver e a ouvir, em muitas das etapas, eram passadas imagens do Algarve, até de aspectos relacionados com a nossa cultura, a nossa gastronomia, e portanto isso tudo é uma promoção muito importante. Estas grandes competições têm esse mérito. Todos conhecemos pessoas que gostam de ciclismo e que aquelas etapas míticas da Volta à França ou da Volta à Itália vão lá ver onde é que os ciclistas andaram. O Alpe d'Huez, por exemplo, é muito visitado por adeptos de ciclismo, precisamente por ser um local icónico da Volta à França. E nós aqui temos o Malhão, temos Monchique, que qualquer dia, se é que não acontece já. Aliás, Monchique já tem um monumento ao ciclista no Alto da Foia, já temos lá um monumento ao ciclista, e portanto, digamos que o desporto também como fator de promoção e de valorização da nossa terra, da nossa região, é extremamente importante, e por isso, apesar de as nossas equipas, perante os melhores conjuntos internacionais, não conseguirem ter ambições do ponto de vista competitivo, porque de facto há um desnível muito grande, é importante que se continue a apostar neste tipo de provas, porque é a única forma também de participarmos nelas e de mostrarmos as nossas camisolas e de os nossos ciclistas continuarem a evoluir e a crescer, e houve alguns jovens de algumas equipas algarvias que deram boa conta do recado. E, portanto, há aqui dois aspectos que importa diferenciar. Um é o aspecto competitivo e o outro é o aspecto promocional. No aspecto competitivo é importante, sobretudo para os mais jovens. No aspecto promocional é, de facto, um dos grandes cartazes do Algarve, e deve manter-se a aposta das entidades responsáveis na valorização e no crescimento desta grande competição. Vamos reentrar no futebol, e pela primeira vez Portugal vai estar presente no Mundial do Futebol Feminino. Portugal cresceu muito no futebol feminino. Sim, tem sido um crescimento sustentado. Durante muitos anos, com uma referência aqui do Algarve, Cláudia Neto, foi capitã da seleção durante cerca de uma década. Uma jogadora que, curiosamente, no Algarve, ao serviço dos clubes algarvios, nunca jogou futebol, porque não havia futebol na altura, jogou futsal no União de Lagos. Ainda me lembro da Cláudia Neto, juntamente com a Jamila Marreiros, a guarda-redes, se sagrarem campeãs do Algarve e vencerem taças do Algarve em futsal pelo União de Lagos. Depois saiu para uma carreira internacional que levou a Espanha, a Suécia, a Alemanha, a Itália, e portanto é uma das jogadoras mais experientes e mais cotadas do futebol feminino. Há uns 2 anos decidiu que não vestiria mais a camisola das esquinas, encerrou a sua carreira internacional, mas quando olhamos para esta conquista do futebol feminino português, temos de nós, algarvios, olhar para aquilo que a melhor jogadora de sempre da nossa região deu para este crescimento, porque ela, de facto, durante muito tempo foi a grande referência do futebol feminino nacional, e naturalmente que acreditamos que dentro em breve poderão sair daqui outras referências. Há várias jogadoras algarvias que jogam neste momento em alguns dos melhores clubes nacionais. Estou recordando, por exemplo, da Bruna de Faro, que é a central do Sporting, que é uma jogadora também de eleição e que poderia perfeitamente estar nesta seleção. E, portanto, isto é bom para toda a gente. É bom, essencialmente, e em primeiro lugar, para o futebol português, para o futebol feminino, para os clubes que trabalham na área do futebol feminino, porque
é um estímulo acrescido. Imaginemos as jogadoras do Guia, do Ferreiras, do Marítimo Olhanense, por exemplo, que são os clubes que têm futebol feminino aqui no Algarve, as jovens jogadoras a olharem para ouvirem o hino no Campeonato do Mundo, o hino de Portugal, vão sentir um orgulho acrescido e vão sentir vontade de fazer mais, de crescer, de evoluir, e isso é muito bom para a modalidade que nos últimos anos tem crescido de uma forma muito, muito significativa, e tem havido também uma aposta na criação de condições para que as jogadoras possam praticar o melhor futebol possível. Está a criar-se condições ao nível dos campos, ao nível dos apoios financeiros que a própria Federação concede aos clubes que praticam futebol feminino e portanto, estamos, creio eu, apenas no início de uma trajetória de grande crescimento da modalidade. Porque se no futebol masculino já chegamos ao topo e já ganhamos um Campeonato da Europa, uma Liga das Nações e estamos frequentemente nas fases finais do Campeonato do Mundo, no futebol feminino há ainda um trajeto a percorrer que tem a ver com a solidificação de Portugal com presenças constantes nas fases finais das grandes competições. E temos aí uma geração maravilhosa. Se nós repararmos, por exemplo, na Kika, a Kika Nazaré é uma jogadora super dotada ainda em início de carreira e, portanto, há mais 2 ou 3 que nos próximos anos vão seguramente garantir a Portugal esse tal crescimento competitivo que vai fazer com que a modalidade cresça e se afirme. O que é importante aqui para o Algarve, o Guia durante muitos anos foi o único clube a praticar a modalidade, já apareceram mais 2 nos campeonatos nacionais, já apareceram mais 2 ou 3, o Portimonense e o Armacenenses, que estão agora também a trabalhar na base, e o importante é que isto aqui, para a nossa região, tenha consequências ao nível dos clubes que aderem à modalidade, do número de praticantes, para que também o Algarve não perca este comboio e se afirme como uma região em que o futebol feminino tem todas as condições para crescer, porque de facto tem, se olharmos para o potencial que existe na região, o Algarve tem imenso potencial neste domínio, até com a vantagem, e alguns clubes acabam por explorar isso, de termos muitos residentes estrangeiros e das meninas dos países nórdicos, dos países do norte da Europa, onde o futebol feminino está mais desenvolvido, disporem aqui de um espaço também para mostrarem a sua qualidade, porque a têm. E, portanto, há aqui um conjunto de sinergias, de possibilidades que se levantam e que o Algarve, naturalmente, deve aproveitar através da associação, dos clubes, do movimento associativo, para que o futebol feminino também aqui cresça como tem crescido em todo o país. Tem crescido também aqui, é importante que se diga, mas naturalmente o que queremos ver é um crescimento ainda maior, mais acelerado e mais consistente. Muito bem, vamos para o CP, 19ª jornada, na Série D. O Olharense vive o seu melhor momento e foi a única equipa algarvia a vencer. O Futebol Clube Ferreiras empatou com o Fabril, que dispensou o treinador. O Imortal não resistiu em Évora com o Lusitano. O Esperança de Lagos interrompeu o percurso com uma derrota com o Juventude. E o Olhanense foi vencer o vice-líder Rabo de Peixe nos Açores por 1-0. Um comentário. Olha, pela segunda semana consecutiva o Olhanense a surpreender-nos. Agora a surpreender-nos mesmo muito, porque o Rabo de Peixe é uma das equipas que anda ali nos lugares de subida, está em segundo lugar, continua em segundo lugar, apesar desta derrota com o Olhanense, e portanto o último ir ganhar ao terreno do segundo classificado é sempre notícia, e é uma boa notícia para o Olhanense. Não sabemos se trata de, enfim, um ciclo sem sequência, ou se de facto o Olhanense poderá partir para uma reta final de campeonato a um melhor nível. A verdade é que aquela imagem que estava a ficar do Olhanense de último classificado e de somar derrota atrás de derrota e arrastar-se penosamente neste campeonato, essa imagem de alguma forma foi apagada com estas 2 vitórias consecutivas, e ainda bem, porque já o referimos aqui várias vezes, trata-se de um histórico do futebol algarvio, um clube com tradições, com pergaminhos, e que estava a rubricar uma campanha de facto
muito abaixo desses pergaminhos. Não é que estas duas vitórias limpem aquilo tudo de mal que correu até agora durante a temporada, mas de alguma forma mostram que, apesar de uma época muito abaixo das expectativas e muito difícil, há ali gente que trabalha, há ali gente que se esforça e há ali gente que honra aquela camisola. E muitas vezes pode perder-se e há equipas que, por este ou por aquele motivo, têm uma época infeliz que corre abaixo do esperado, mas o importante sempre é honrar a camisola, honrar o símbolo que se traz ao peito, dar tudo por ele, e creio que foi isso que os jogadores do Olhanense fizeram nas duas últimas jornadas, e é isso que se pede nos jogos que vêm aí pela frente, no sentido de que se o Olhanense tiver que descer, que o faça da forma mais digna possível. Em relação aos outros resultados, aquelas que são as duas melhores formações do Algarve na tabela classificativa perderam, o que não é boa notícia, porque as deixa ali muito próximo da zona de descida outra vez. Mas a verdade é que tinham deslocações difíceis. Curiosamente, à mesma hora, o Lusitano, o Imortal... No mesmo sítio. No mesmo sítio, e quase que dá para ver o jogo um do outro, porque, para quem não conhece Évora, o campo do Lusitano e o campo do Juventude ficam separados aí por uns 200 metros, uma coisa assim, portanto, jogaram ali bem pertinho, quase dava para terem ido juntos e para terem regressado juntos o Imortal e o Esperança de Lagos. E a verdade é que juntos também vieram tristes de Évora, porque perderam o Imortal com o Lusitano, o Esperança com a Juventude. Não se pode dizer que sejam resultados inesperados, não propriamente. As duas equipas de Évora andam lá na parte de cima da classificação, mas sobretudo o Esperança de Lagos foi a primeira derrota do treinador Manuel Monteiro no campeonato. Manuel Monteiro só tinha perdido para a Taça do Algarve com o Colatrense, de resto tinha somado vitórias e empates e portanto tratou-se da primeira derrota. O Imortal também vinha de uma série muito positiva e portanto são, não direi 2 passos atrás, mas acabam as duas equipas por marcar passo e verem ali alguns dos adversários aproximarem-se, nomeadamente o Praiense, que foi ganhar a Serpa e que ficou agora apenas a 1 ponto de distância, juntamente com o Vasco da Gama da Vidigueira. Por último, o Ferreiras empatou com o Fabril do Barreiro, um resultado que em condições normais não seria mau, porque o Fabril está em 5º lugar, mas atendendo à necessidade de pontos do Ferreiras, que é penúltimo, tem sempre um saborzinho um pouco amargo, o Ferreiras está numa situação muito delicada. Mais ainda está o Olhanense, apesar destas 2 vitórias recentes, mas a verdade é que o Ferreiras está apenas 4 pontos acima do Olhanense. E, portanto, pela segunda semana consecutiva temos o Olhanense como a melhor equipa do Algarve neste campeonato. Tinha ganho na jornada passada, ganhou também agora. E vamos ver o que nos trazem as próximas jornadas, na certeza de que na próxima jornada 3 das equipas algarvias jogam em casa, apenas uma, o Ferreiras, joga fora, e portanto logo aí as probabilidades das equipas algarvias somarem pontos, ou pelo menos de boa parte delas somar pontos, é grande, e vamos esperar que sim, para sobretudo Esperança de Lagos e Imortal ganharem ali alguma margem de folga sobre os seus adversários na luta pela permanência, porque é importante. Está toda a gente preocupada, incluindo as equipas dos distritais, como vimos o Pitico manifestar essa preocupação. Porque cada um que cair do Campeonato de Portugal é cada um que cairá mais uma equipa da primeira distrital à segunda distrital. Isto parece aqueles jogos de dominó e portanto, vamos ver se as peças não caem todas. Acreditamos que não. Acreditamos que pelo menos Esperança de Lagos e Imortal têm todas as condições para se manter neste campeonato, apesar destas 2 derrotas de ambos nesta jornada. Acreditamos que há ali potencial e qualidade para que a manutenção possa ser assegurada. Irmão, vamos para a Liga 3, também 19ª jornada. Há dias em que não se pode sair de casa, mas mesmo em casa o Monca foi castigado com 6-1 frente a um adversário direto. Como é que viste isto? É verdade. Aquilo que me contaram é que a partir de determinado momento o Moncarapachense correu riscos. O Moncarapachense, que chegou ao intervalo a perder por 1-2,
e depois na segunda parte arriscou, e ao arriscar expôs-se. O Real em contra-ataque apanhou as costas da defesa do Moncarapachense várias vezes, e isso acabou por ser fatal para a formação de Moncarapachense, e depois houve ali também alguma desorientação, alguns erros defensivos, enfim, foi de facto uma daquelas tardes que correm mal. E como tínhamos dito aqui há umas semanas, havia aqui um ciclo de 2 jogos que eram muito importantes para o Moncarapachense, que era a deslocação ao reduto da Académica, que correu razoavelmente. O Moncarapachense empatou por 0-0 e agora correu mal esta recepção ao Real. São aqueles jogos de 6 pontos, as duas equipas estavam com 17 pontos, o Moncarapachense poderia ficar 3 pontos à frente do adversário e acaba por ficar 3 pontos atrás. Portanto, volta a ficar ali, a cair para o penúltimo lugar. Apenas os açorianos do Fontinhas estão atrás. O que é que se pode dizer disto em termos de futuro? Esperemos que tenha sido de facto apenas uma tarde má e que a equipa possa recuperar nos próximos jogos e que possa somar pontos, embora a próxima jornada seja extremamente difícil na deslocação ao terreno do Belenenses, havendo contudo uma memória importante da época passada, em que na última jornada da fase de subida o Moncarapachense foi ao terreno do Belenenses e acabou por festejar aí aquele que é, até o momento, o grande feito da sua história, a subida à Liga 3. Portanto, sustentados nessa memória e naquilo que foram capazes de fazer no estádio do Restelo, esperemos que os jogadores do Moncarapachense acreditem em si próprios, acreditem nas suas capacidades e consigam um resultado positivo no terreno daquele que é um dos grandes candidatos à subida de divisão, embora esteja ali numa situação muito delicada. O Belenenses não pode perder pontos, o Belenenses é terceiro, tem 32 pontos, são apuradas 4 equipas para a segunda fase e logo atrás estão Caldas e Alverca com 31 e há ainda o Sporting B com 28 e, portanto, este é daqueles jogos onde o Belenenses vai entrar com tudo e mais alguma coisa para poder ganhar e, portanto, a única resposta possível por parte do Moncarapachense é dar também tudo e mais alguma coisa no sentido de contrariar o favoritismo do adversário e alcançar um resultado positivo. Armando, vamos subir para a segunda liga e vamos para o Farense. Na 21ª jornada, José Mota fechou o portão e o Farense regressou às vitórias frente ao Mafra. Agora, na próxima jornada, vamos ter Covilhã e vamos ter ainda o Torriense Académico de Viseu e o Estrela Tondela. Farense. O regresso às vitórias foi algo muito importante para a equipa do Farense. A equipa esteve 4 jogos sem ganhar. Nesses 4 jogos estava no segundo lugar com 7 pontos de vantagem e acabou por cair para o terceiro lugar da classificação, onde atualmente se encontra, uma vez que em 12 pontos possíveis tomou apenas 1. E, portanto, urgia, era fundamental o regresso às vitórias. Se me disseres que foi uma exibição brilhante, não foi. Mas na segunda liga, sobretudo na segunda liga, é importante ser matreiro, saber jogar com as circunstâncias do jogo e nesse aspecto, se calhar, o Farense esteve melhor do que esteve noutros jogos onde jogou, praticou um futebol de melhor qualidade, mas depois não soube rentabilizar isso em pontos. Aqui nesta partida, contando também com um pouquinho de fortuna, mas isso faz parte do jogo, o golo do Farense é um autogolo, é um jogador da formação do Mafra que na tentativa de se antecipar ao Robson acaba por desviar a bola para a sua própria baliza, mas são coisas que fazem parte do jogo. Se não fosse o jogador do Mafra a empurrar a bola, estava lá um jogador do Farense para o fazer. A verdade é que depois, a partir daí, vimos um Farense que não passou por grandes sobressaltos. O Mafra teve apenas uma ocasião de real de perigo e, como dizia o treinador José Mota no final, muitas vezes é preciso ter segurança defensiva, é preciso saber gerir as vantagens. Dizia o José Mota que não se pode jogar da mesma forma quando estamos em desvantagem do que quando estamos em vantagem. E a segunda liga é muito assim. E essa matreirice, esse saber controlar os tempos de jogo foi algo importante para que o Farense ganhasse com relativa tranquilidade. Aliás, em contra-ataque, apanhando as costas da defesa contrária umas 2 ou 3 vezes, o Farense poderia até ter feito o segundo golo e resolvido de vez a questão do vencedor da partida. Há um dado que me parece muito importante, muito relevante, para além naturalmente do regresso às vitórias,
que é a circunstância de, passados 5 jogos, o Farense nos 5 jogos anteriores tinha sempre sofrido golos e com o Mafra não sofreu golos. E para além de não sofrer golos, revelou uma boa consistência defensiva. Houve ali alterações, não sabemos se tem só a ver com isso, queremos que não, queremos que tenha a ver com o trabalho que tem sido realizado também durante a semana, no sentido de melhorar o processo defensivo. As alterações a que nos referimos foi a estreia do Pastor como lateral direito, o regresso do Talocha ao lado esquerdo, o regresso do Talocha motivado pelo castigo do Abner, a estreia do Pastor, devido à circunstância do Diogo Viana, que tinha sido titular nos últimos jogos, estar lesionado, e o treinador ter optado entre o Pastor e o Bandarra, ter optado pelo Pastor. A verdade é que a equipa, do ponto de vista defensivo, esteve muito, muito certinha, foi muito competente, foi muito capaz. Isso é muito, muito, muito importante para que a formação do Farense possa olhar para as jornadas que aí vêm com mais confiança e com mais tranquilidade, a começar já por este jogo diante do Sporting da Covilhã, que é o último e que está em situação muito delicada. O Covilhã tem 15 pontos e o Bessade, que está em 16º lugar, o lugar de play-off, tem 20 pontos. Portanto, são 5 pontos que separam o Covilhã do play-off e são 6 pontos que separam o Covilhã da zona de permanência. Mas a verdade é que nas últimas jornadas, eu vou só aqui olhar, porque já não tenho memória disso, sei que vi há 2, 3 dias que o Covilhã nas últimas jornadas tem tido um excelente comportamento. A equipa serrana nos últimos 3 jogos ganhou 2 e empatou 1. E, portanto, somou 7 pontos nas últimas jornadas e contra equipas muito boas desta segunda liga. Foi ganhar ao terreno do Feirense, ganhou ao Tondela e empatou com o Penafiel. E, portanto, estamos a falar de um Covilhã que, apesar de estar em último lugar, não se dá por vencido, acredita na permanência, tem conseguido bons resultados. Esta é a melhor fase da época do Covilhã e, portanto, há ali perigos à espreita para o Farense. Terá que ser um bom Farense, um Farense ainda melhor do que foi com o Mafra, para conseguir, de facto, trazer o resultado que interessa, que neste caso é a vitória, até para poder beneficiar, eventualmente, aqui de alguns deslizes dos seus adversários diretos. O Estrela da Amadora tem um jogo nada fácil com o Tondela. O Tondela é uma excelente equipa. O Académico de Viseu vai ao terreno do Torriense, onde o Moreirense e o Farense perderam recentemente, e o Torriense tem vindo a fazer uma excelente recuperação, com um treinador que, curiosamente, passou muitos anos aqui no Algarve. Pedro Moreira foi coordenador técnico da Associação de Futebol do Algarve durante muitos anos. Um dos seus adjuntos, o José Borges, também trabalhou aqui no Algarve, e, portanto, há ali um toque algarvio naquela equipa do Torriense, e esperemos que eles também possam ajudar o Farense, roubando pontos ao Académico de Viseu. Portanto, essa nota de regozijo pelo regresso do Farense às vitórias, mais importante do que a nota artística, era de facto o regresso aos triunfos. Consistência defensiva, sem golos sofridos, e agora todos os sinais de alerta ligados para as dificuldades, as previsíveis dificuldades perante um Covilhã que atravessa o seu melhor momento. Este campeonato da segunda liga é uma maratona, todos os jogos são de elevado grau de dificuldade e, portanto, o Covilhã está em último, mas o Farense terá de jogar com toda a atenção, todo o cuidado, como se estivesse a defrontar o primeiro classificado, porque de facto as equipas são todas muito equilibradas, têm todos argumentos, bons argumentos. Qualquer uma equipa, esteja em que posição estiver, pode ganhar aos primeiros, e portanto fica esse sinal de alerta para o Farense nesta deslocação ao terreno do Sporting de Covilhã. Armando, vamos fechar na Primeira Liga com o Portimonense, na 21ª jornada, um jogo importante com o Marítimo, que acabou com uma vitória também importante por 2-1. Agora são 11 pontos de distância da zona de risco. Comentário. Pois, foi uma vitória com contornos épicos, porque aos 84 minutos o Portimonense perdia por 1-0 e, portanto, é verdade, especulava-se ali um quadro um
porque bem diferente daquele que acabou por se verificar no final. E de anotar que no jogo anterior, em casa, com o Paços de Ferreira, o Portimonense também tinha ganho nas compensações. Portanto, já é o segundo jogo consecutivo em casa em que a equipa ganha nas compensações. Embora, curiosamente, fiz esse levantamento durante a semana, não foi a recuperação mais épica do Portimonense na Primeira Liga. Em 2018, aos 52 minutos de jogo, o Portimonense perdia em casa com o Moreirense por 3-0. Aos 90 minutos perdia por 2-3. E aos 90 minutos e aos 90 mais 4 beneficiou de 2 penaltis, curiosamente ambos marcados pelo Jorge Pires, que é hoje adjunto do Paulo Sérgio no comando da equipa algarvia, e acabou por ganhar esse jogo por 4-3. Esta foi a segunda recuperação, digamos, mais épica do percurso do Portimonense na Primeira Liga, porque aos 84 minutos a equipa perdia, depois houve um remate do Maurício ali à entrada da área que deu o empate, e depois já em tempo de compensações o Wellington, o melhor marcador da equipa, que vai estar de fora agora no próximo jogo de vida castigo, acabou por dar a vitória por 2-1. Bom, aqui vamos voltar a falar no fator utilidade, digamos assim. Não foi uma exibição brilhante do Portimonense, embora na segunda parte a equipa tenha pressionado, de facto, muito na procura do golo, mas o importante foram mesmo os 3 pontos, porque se tratava de um adversário direto, porque o Marítimo está em 17º lugar, tem 13 pontos, o Portimonense antes deste jogo tinha 23, e portanto uma eventual vitória do Marítimo fazia com que os insulares dessem um salto na classificação e com que o Portimonense ficasse mais exposto a uma eventual queda para a zona de perigo. Foi um triunfo importante que deixa o Portimonense a 2 vitórias da permanência na primeira Liga. O Portimonense tem 26 pontos, com 32 seguramente ficará livre de perigo. Eu creio que esta temporada, até com menos pontos, muito provavelmente 30 pontos, 31 pontos serão suficientes. Porquê? Porque Paços de Ferreira, Marítimo e Santa Clara estão a fazer campeonatos em termos pontuais muito abaixo daquilo que é normal, que é norma, e portanto esses registros pontuais dos 3 últimos, esses fracos registros pontuais, levam a crer, a não ser que uma ou 2 dessas equipas acabem por fazer uma grande ponta final do campeonato, leva a crer que 31 pontos, 31 serão os suficientes. E, portanto, foi uma grande vitória do Portimonense no sentido da importância que a vitória teve, da utilidade, e não propriamente do grau exibicional. E desse ponto de vista, o Portimonense pode encarar agora os próximos jogos com mais confiança, com mais tranquilidade. Ganhou uma acrescida margem de folga sobre os últimos. O Portimonense tem 11 pontos de vantagem sobre a equipa que está em posição de play-off, que é o Santa Clara, e tem 13 pontos de vantagem sobre o primeiro dos que deixem. E se repararmos que o Marítimo tem 13 pontos e que o Portimonense tem mais 13 pontos que o Marítimo, seria necessária aqui uma campanha fantástica, quer do Marítimo, quer do Paços de Ferreira, e por sua vez uma campanha horrível do Portimonense daqui até final, para que o Portimonense viesse a cair aqui em terrenos perigosos na classificação. E, portanto, foi uma daquelas vitórias que, quando se olhar para o final do campeonato, pode dizer-se que foi aqui que se marcaram diferenças, foi aqui que praticamente tudo ficou resolvido. E depois há um importante aspecto, que é o aspecto anímico. Uma equipa que ganha nas compensações chega ao balneário completamente eufórica. A sensação é completamente diferente do que se marcares o gol do primeiro minuto e ganhares por 1-0. Não tem nada a ver. E isso traduz-se também durante a semana de treinos. A semana é muito mais alegre, é muito mais divertida, porque aquela adrenalina daqueles minutos finais acabam por ter consequências no trabalho. E, portanto, até desse ponto de vista, a forma como a vitória aconteceu é importante. Aliás, o Paulo Sérgio, na antevisão ao jogo com o Famalicão, que é o próximo, falava um pouquinho disso, do acréscimo de ânimo que estas vitórias nos últimos segundos trazem, e que fazem também com que a equipa entre em campo sempre acreditando que tudo é possível, porque há um transfer, digamos, destes jogos para jogos futuros em que a equipa poderá eventualmente, no próximo jogo ou no outro jogo qualquer, estar a perder aos 70 minutos ou aos 80 minutos, e tem um histórico que lhe faz acreditar que pode virar os jogos. E essa crença
é muito importante numa equipa de futebol. Temos também, acontece com alguma frequência, estamos a olhar na televisão e a perceber que uma equipa está a perder por 1-0, sofre o segundo gol aos 70 minutos e deixa de acreditar. E eu creio que, seguramente, durante várias semanas, se isso acontecer com o Portimonense nunca vai deixar de acreditar devido a estes exemplos recentes. Porque isso mexe com o subconsciente dos jogadores, com o grupo, e lá dentro haverá sempre alguém que lhes diga, que não seja o capitão ou os jogadores mais velhos, nós já fomos capazes de fazer isto há 2 semanas, há um mês, e vamos ser capazes outra vez. E, portanto, há aqui um fator acrescido de transfer em termos anímicos para os próximos jogos que pode ser muito importante. Olhando para o jogo com o Famalicão, que é o próximo, há aqui um dado muito curioso. O Portimonense, na Primeira Liga, nunca perdeu com o Famalicão. Tem um registro creio que de 8 vitórias e um empate, ou de 6 vitórias e um empate, é algo assim. Sei que o Portimonense ganhou os jogos, à exceção de um, que empatou, e que foi em Portimão, ganhou os jogos todos ao Famalicão. Inclusive, ganhou os jogos todos que disputou em Famalicão, que foram 3. E apenas sofreu um golo com o Famalicão. Portanto, se a história mandar, os pontos já estão garantidos, mas como a história não manda... nem vale a pena jogar. E como os recordes e as marcas e essas coisas fizeram-se para ser batidos, o Famalicão acredita que a história não vai ser essa e, portanto, que vai ganhar agora. Se me disserem se isto tem algum tipo de importância no subconsciente dos jogadores, tem alguma. Não é... longe disso um fator decisivo, não é agora, olha, nunca perdemos ali, e, portanto, vamos entrar em campo confiantes que não vamos perder. As coisas não são assim. Agora, do lado do adversário, se o jogo não correr bem nos primeiros minutos ao Famalicão, do lado do adversário é que se pode gerar alguma descrença. Nós não somos capazes de ganhar estes tipos. Aliás, ainda na antevisão do jogo, o treinador do Famalicão fazia uma referência muito interessante quando lhe perguntaram sobre isso. Então, vocês não são capazes de ganhar o Portimonense, nunca ganharam na história. E o treinador dizia, bom, é uma equipa com umas características físicas, em termos de estatura física e de contundência física, que nos causa muitos problemas. E se calhar é por isso que nós nunca lhes ganhamos. Seguramente que haverá alguma coisa, sabemos que os jogos não são todos iguais, mas haverá alguma coisa nas características diferenciadoras de Portimonense e de Famalicão que leva a que o histórico seja este. Porque as coisas também não acontecem por acaso. E portanto, esperemos que haja ali, que o Portimonense consiga potencializar essas características diferenciadoras que têm feito com que a equipa ganhe sistematicamente ao Famalicão e que o Famalicão revele as mesmas insuficiências que têm permitido ao Portimonense ganhar. É um jogo entre duas equipas que estão ali, mais o Portimonense já tem 26 pontos, o Famalicão tem 24, mas tem vindo a subir, tem vindo a alcançar bons resultados, tem um excelente treinador que eu aprecio particularmente, e portanto vai ser também um jogo, me parece, entre duas equipas de alguma forma desinibidas, sem grande pressão dos pontos e que pode redundar num espetáculo interessante. É verdade que o Portimonense não tem o seu melhor marcador, o Wellington, mas acredito que o Paulo Sérgio poderá dar a titularidade a um jogador que já passou por Portugal pelo Benfica sem jogar, foi anunciado como reforço do Benfica, depois foi sucessivamente emprestado, que é o colombiano, o Ioni Gonzalez, que tem talento, é um jogador que pode acrescentar algo ao futebol do Portimonense e, portanto, acredito que pode vir daí alguma coisa de bom para o futebol do Portimonense, sendo o Ioni utilizado como titular. O que esperamos, quer em relação à deslocação do Farense à Covilhã, quer em relação à deslocação do Portimonense a Famalicão, é que estas duas deslocações a terrenos particularmente difíceis, porque em Famalicão há um outro fator acrescido, que é o apoio do público. O estádio normalmente está sempre com muito público, muita gente, há um forte apoio à equipa do Famalicão. O que esperamos é que neste fim de semana se possam festejar sucessos das equipas algarvias nestes dois campeonatos profissionais e também na Liga 3 e no Campeonato de Portugal. Vive-se agora uma fase particularmente importante da época futebolística. Os pontos agora valem ouro e, portanto, meus amigos, toca a garimpar para escavarmos o ouro e para ficarmos com eles. Muito bem. Armando, não temos mais tempo. Agradeço a tua presença. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores.
Nós voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado.